Olá, queridos irmãos, meu nome é Débora e eu desejo que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre, amém? Irmãos, eu quero começar o vídeo de hoje com duas perguntas. Você tem reconhecido as bênçãos de Deus em sua vida? Você acha que servir a Deus é um fardo ou uma honra? Hoje Deus colocou essas duas palavras no meu coração, fardo ou honra. A palavra fardo na Bíblia é usada para se referir a uma carga volumosa e pesada. Mas você também vai encontrar essa mesma palavra em vários outros livros da Bíblia, sendo usada para se referir a problemas, preocupações, responsabilidade e culpa. Em Mateus, no capítulo 11, do versículo 28 ao 30, Jesus diz: Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por outro lado, a palavra honra na Bíblia significa estima, valor e grande respeito. Honrar alguém é valorizar muito essa pessoa. Em 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 17, a palavra do Senhor nos diz: Ora ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Como vimos, a palavra honra, ela fala sobre respeito e valor, e é exatamente assim que nós devemos nos apresentar diante de Deus, com essa reverência. Nossas responsabilidades, culpas e preocupações nunca serão tão grandes diante de um Deus tão poderoso. Crer assim é honrar a Deus. E eu quero mostrar para vocês hoje, dentro da Bíblia, exemplos de duas pessoas. Uma que tratou a presença de Deus na sua vida como um fardo e o outro que tratou com honra. É a história de Abinadab e Obed-edom. Lá em 1 Samuel, no capítulo 7, no versículo 1 e 2, a palavra do Senhor diz assim: Então vieram os homens de Quiriate-Jearim e levaram a arca do Senhor, e trouxeram a arca à casa de Abinadab no outeiro, e consagraram Eleazar seu filho para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Quiriate-Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram até 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel após o Senhor. Em 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 11, a palavra do Senhor nos diz: E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Eu mostrei aqui, irmãos, para vocês um exemplo de duas pessoas. Um que tratou a arca, a presença da arca na sua casa, como um fardo, e o outro que tratou como uma honra. O que os dois tinham em comum era a presença da arca na sua casa, mas a diferença foi o respeito e a honra dada por ela. A arca representava a presença de Deus. Ela foi construída sobre revelação divina. Deus revelou a Moisés detalhes de como deveria ser construída a arca. E a arca designou a Bezalel, uma pessoa com habilidades manuais para fazer a arca, conforme as características dadas por Deus. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 37. Quando a arca chegou na casa de Abinadab, ela veio com muitas histórias ruins atrás dela. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram. Os israelitas perderam a guerra e a arca foi levada pelos filisteus. E os filisteus também sofreram aflições por terem pegado a arca. E quando finalmente a arca volta para o seu povo, para Jerusalém, o Senhor feriu 50.000 homens em Bet-Semes, porque eles abriram a arca para ver o que tinha dentro. E analisando todo esse contexto, a arca era um peso para Abinadab. Talvez ele pensasse que no início ter a arca por perto era uma bênção, mas depois de tantas coisas ruins que aconteceu, a arca passou a ter uma fama ruim. Por outro lado, Obed-edom tinha um coração grato e comprometido com a arca. Por isso, ele prosperou. Ele estava tão feliz pela arca que não queria deixá-la ir embora. Em 1 Crônicas, nos capítulos 15 e 16, nós podemos ver que depois que a arca foi levada para Jerusalém, Obed-edom foi junto e tornou-se músico diante da arca.
E esse é o ponto que eu quero chegar, irmãos, para falar com vocês. Quem vocês têm sido diante da obra do Senhor, diante do teu chamado? Você tem sido Abinadab ou Obed-edom? Eu vou ser bem sincera com vocês, irmãos. Eu era a Abinadab. Eu ia para a igreja por obrigação. Eu fazia o trabalho da igreja por obrigação, porque o pastor estava mandando, por preocupação, talvez pensando assim, o que será que os irmãos vão pensar se eu não for para a igreja hoje? E hoje eu tenho, que cumprir minha obrigação na frente do departamento da igreja. Eu ia para a igreja, irmãos, porque eu tinha aquele temor, se eu não fizer, eu vou para o inferno, se eu não fizer, Deus não vai me abençoar. Era uma obrigação. E aí esse fardo ele começou a ficar pesado demais na minha vida. Então eu comecei a buscar Deus. Então Deus mudou o meu coração. Deus começou a colocar no meu coração o desejo pela obra, o desejo pelas coisas dele, e não por aquilo que o homem tinha me designado a fazer. E aí, irmãos, eu me tornei Obed-edom. Nesse ponto eu me tornei Obed-edom. E eu quero que vocês, irmãos, analisem também o que você tem feito. Você tem ido à casa do Senhor por amor a Ele pela obra ou por uma obrigação? Porque quando nós fazemos as coisas por obrigação diante de Deus, a nossa vida ela não muda. Ela fica parada, ela fica estagnada. Tudo é pesado, tudo é difícil. Nós passamos muita luta. Mas quando nós buscamos Deus por aquilo que Ele é, pela obra, por amor à obra, porque nós queremos que mais pessoas sejam salvas, que mais pessoas conheçam o Evangelho de Deus, aí a nossa vida é abençoada, porque nós fazemos aquilo por amor, assim como Jesus disse ali no início, do capítulo que nós lemos. Jesus ele disse que o fardo dele é leve, e irmãos, nós precisamos confiar em Deus. Quando nós aprendemos a tratar a obra de Deus, assim como Obed-edom fez, com honra, com amor, com respeito, a nossa vida muda. Você nunca mais vai querer voltar para o lugar de onde você saiu. A vida de Obed-edom foi um exemplo para nós. Ele foi para Jerusalém junto da arca, ele não queria ficar longe da presença da arca, porque ele sabia ali que representava a presença de Deus. Nós temos que desejar estar na presença de Deus, de buscar a palavra do Senhor, de conhecê-lo, porque aí sim a nossa história vai ser mudada. Nós precisamos dar um passo de fé e ver a obra de Deus como uma honra e não como um fardo. E tudo começa, irmãos, a partir da oração, a partir daquilo que você quer, o que você quer diante de Deus, o que você quer fazer na obra de Deus, se você realmente está disposto a abdicar de coisas para poder fazer a obra do Senhor. E é a partir daí, irmãos, que as coisas vão acontecer. Como eu disse ali atrás para vocês, eu fiz assim, porque estava tudo pesado para mim, era um fardo, eu já não estava mais aguentando ficar diante daquele departamento, das minhas obrigações, e eu comecei a ficar cansada. Então eu comecei a buscar a Deus, e Deus colocou no meu coração: faça as coisas para Deus com amor. Faça as coisas para Deus com zelo, não olha para o homem. Não faça porque o pastor da sua igreja pediu, mas faça porque é a obra de Deus, porque você realmente ama fazer aquilo, amém? Eu espero, irmãos, que essa palavra tenha falado com vocês hoje, que nós possamos refletir mais em como nós temos feito a obra do Senhor, de que maneira nós temos feito. E se essa palavra falou, irmãos, com vocês, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas, amém? Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês hoje e sempre. Até o próximo vídeo.